Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de DesmontaCast. Lembrando que esse episódio agora também está disponível no Spotify, então você que vai fazer depois aquela caminhada, vai fazer uma viagem, coloca no Spotify, bota o fone de ouvido, fica mais fácil de assistir, né? Mas também se quiser assistir no YouTube, tá lá também com versão em vídeo, tá bom? Hoje eu tô aqui com um dos maiores empresários do segmento. Ele é humilde pra caramba, mas é verdade. É um dos maiores empresários, sem dúvidas, desse segmento nosso de desmontes. Falando isso, mas obrigado de qualquer forma. Que é o Carlinhos, o Carlos, do Grupo BR Truck, né, Carlos? Queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, trocando essas ideias e aprendizados. Enfim, estamos aí para a gente ver o que a gente poderia aprender com você aí. Que isso, cara. Obrigado. Eu que aprendo muito com vocês, que vocês já estão nesse negócio aí há muito tempo, com empresas enormes, né? A gente vai colocar alguns videozinhos assim da BR Truck, o pessoal que não conseguir pesquisar na internet, né? Mas é uma empresa, que eu vi até agora, eu não conheço o Brasil inteiro, não visitei todos os desmontes do Brasil, mas de caminhões é a maior de caminhões que eu já vi aqui, né? É a maior empresa que trabalha com peças de caminhões. Fala um pouquinho da sua história, cara, como é que um cara que nem você que entrou nesse ramo, da onde que veio, o pessoal quer saber um pouquinho disso. É engraçado porque eu entrei nesse ramo sem nunca ter nenhuma ligação com o ramo. Muito pelo contrário, o meu ramo, que eu trabalhei durante 25 anos, era no ramo de embalagens. Embalagem. Então, não tinha nada a ver com metal, era papel, plástico. E trabalhei durante 25 anos na mesma empresa. E comecei muito jovem, né? Então, foi um início assim que não tinha nada a ver com o ramo de peças, né? E era tipo indústria gráfica? Era uma indústria gráfica, era a maior que tinha no Brasil. Uhum. Ela tinha 4 fábricas e eu trabalhava numa das fábricas, fui transferido várias vezes para várias fábricas, e sempre numa área comercial, que era a área que eu gostava e me identificava, né? A minha formação é na área de administração de empresa, eu não tenho nada a ver com engenharia mecânica ou qualquer coisa assim, e trabalhei sempre nessa área de comercial, entende? E tinha um conhecimento grande na parte comercial e de mercado em si, né? Na área de marketing, de mercado, negócio, mas totalmente diferente, né? Trabalhava com multinacionais, né? A empresa que eu trabalhava era muito grande e fornecia para praticamente todas as empresas brasileiras, né? E as multinacionais também, em todos os segmentos, seja de alimento, enfim, brinquedos, alimento, higiene pessoal, todos esses segmentos ela atendia. E a gente estava sempre envolvido com esse segmento, né? Então você era um executivo de vendas dessa empresa, né? Eu trabalhava na área de vendas, na área comercial, né? E era dividido o mercado brasileiro por regiões e havia, às vezes, mudança de pessoas da área comercial de um local para o outro, né? Então, eu trabalhei no Rio Grande do Sul, depois fui para São Paulo, depois para o interior de São Paulo. Então, sempre tinha deslocamento, né? E onde tivesse algum desafio, negócio, eu aceitava. Era jovem, né? E gostava, então... E depois essa empresa passou um tempo, ela acabou sendo absorvida, vendida por uma empresa multinacional de fora. E essa empresa, o segmento dela não era muito esse segmento que nós trabalhávamos, que a gente era mais na área de papel e cartão e na parte de celulose. E ela acabou tendo uma mudança de foco. E eu já estava 20 e poucos anos lá, negócio, aí eu estava meio cansado, negócio, eu disse, sabe de uma coisa? E no final, nessas mudanças, mudou de novo de grupo, e eu acabei entrando num acordo, meio que uma demissão, meio de um acordo, saí. E como eu tinha trabalhado durante muitos anos, eu saí com uma rescisão bastante favorável. Dentro desse pacote de incentivo, essa empresa me ofereceu que eu fizesse um headhunter, pegasse um headhunter para fazer uma recolocação de mercado. Para substituir você lá?
Não, para que eu fosse recolocado no mercado. Então ela Ela bancou. Bancou para te colocar em outra empresa. Para recolocar no mercado. E dentro de alguns benefícios que ela me deu, né? E eu acabei indo para esse headhunter, mas essa minha demissão tinha sido em novembro. Eu disse, pô, dezembro tá aí, férias. Então eu me dei o direito de ficar uns 2, 3 meses dando um tempo. Um descanso. E pensar na minha vida. E logo que eu voltei, em dezembro mais ou menos, eu comecei a ir fazer a primeira entrevista com essa empresa de recolocação. E numa dessas entrevistas, a pessoa chegou e disse, poxa, mas você é um cara muito dinâmico, muito arrojado, muito que gosta de agito, negócio. Eu acho que o perfil que você aparenta não é de ser empregado. Você tem todo o perfil de ser um empreendedor. Eu disse, olha, eu tinha pensado já nisso, até porque eu tive a oportunidade de entrar em alguns segmentos de alguns clientes que nós atendíamos, que me ofereceu franquias, que na época era uma coisa que estava despontando, franquia na área de alimentos, franquia na área de perfumaria, enfim. E eu falei, pô, mas na área de franquia, cara, trabalha sábado, domingo, 24 horas, de noite, shopping. Eu disse, não é bem o que eu quero. Eu disse, não, eu acho que... E como eu tinha me dado o direito de pegar uns 2, 3 meses de folga, eu fui à praia e numa das pescarias que eu gosto de fazer, eu estava com um primo meu que tinha contrato com 2 bancos, que recolhia salvados, e eu sabia que ele recolhia salvados, mas nunca me passou pela cabeça alguma atividade paralela a isso. Ele falou, poxa, por que você não abre uma empresa de desmanche automotivo? Eles aqui no Sul têm por hábito chamar isso ferro velho. Né? No Rio Grande já é outra, demolidora no Rio Grande do Sul. Demolidora, o pessoal fala aqui no Paraná é ferro velho que trabalha certo, dentro da lei. E o que é meio marginalizado, eles chamam de desmanche. Então tem até essa separação, essa nomenclatura diferente. Eu falei, poxa, mas e como é que... Cara, mas eu não tenho experiência nenhuma, negócio. Aí conversamos, fiquei pensando naquilo, fui fazer um levantamentozinho, olhando, porque como eu entendia de marketing, eu disse, poxa, mas onde é que estão? Vou ver se tem muito. Esse mercado está saturado ou não. Vi que tinha demanda. Não era um segmento, na época, 25 anos atrás, com essa explosão que tem hoje de empresas no ramo de desmontagem. Aí eu conversei com ele mais um pouco depois. Ele falou, eu tenho um amigo que eu vendo o salvado baixado em Santa Catarina, que é um cara correto pra caramba. Eu acho que... Por que tu não troca uma ideia com ele? Eu fui conhecer a empresa dele em Santa Catarina. Cheguei lá e ele falou, puta, vamos fazer uma sociedade? Só que eu entro com a minha expertise. E você entra com o teu trabalho, porque eu já tenho as minhas 2 lojas aqui em Santa Catarina, e você entra com capital e depois a gente vai rendendo e nós vamos repondo. E foi o que a gente fez. Entramos e abrimos uma empresa aqui, mas para automóvel nacional. Então você começou com automóvel nacional. Exatamente. Não foi nem com caminhonete diesel, não, por exemplo? Ele tinha de caminhões. Ele tinha de caminhões. Ele tinha de caminhões. Entendi. Entendeu? Aí ele você começou tinha 2 lojas, uma dele e uma com o irmão, que era só de caminhões. Então você é de Curitiba mesmo, ou não? Nesse período de transferência, eu nasci no interior do Paraná, em Jacarezinho. Só que meu pai já era, na época, caixeiro viajante. Então, era meio cigano como eu, da mesma forma, entendeu? Você falou que foi para o interior de São Paulo, para São Paulo. Então, assim como eu tenho essa... Eu puxei do meu pai, morava uma hora aqui, outra hora lá, outra hora lá. E nessa fase, eu nasci no Rio Grande, em Jacarezinho, e em seguida eu fui morar em Santa Catarina, porque meu pai é de Santa Catarina. E morei muitos anos em Santa Catarina. Tanto é que ainda hoje eu tenho um pouco esse sotaque meio cantado. Apesar de eu estar morando aqui em Curitiba há 25 anos. E
eu morava em Curitiba, na época, enquanto trabalhando nessa empresa, na área de embalagem, entendeu? E aí a gente abriu de automóvel. Aí você abriu de automóvel em Curitiba e ele tinha um de caminhões lá em Santa Catarina. Mas eu via muito mais mercado na época já para caminhões, porque não tinha aqui de caminhões, entendeu? Só que para investir na área de caminhões tinha que ter muito recurso. Então a gente ficou paralelo a de caminhões, a de automóvel, e tentamos abrir uma de automóvel importado, que já estava despontando muito carro importado. Esse mercado já estava tendo uma mudança. Houve uma abertura do mercado de importação e a gente, aí, antes de caminhões ainda, a gente abriu uma de importado. Isso então foi nos anos 90, final dos anos 90, mais ou menos? 2000? Não, foi mais. Isso, foi 92, 93. Começamos em 90, de automóvel. 92 a gente abriu essa de caminhões já. 92. Então foi rápido o negócio. Foi rápido. Porque ele também não queria abrir, porque a oferta de caminhões baixados era pequena, sucata, entendeu? Porque o caminhoneiro, por princípio, não faz muito seguro, ele já não tem muito recurso, né? Mas mesmo assim a gente abriu, entendeu? E depois que a gente abriu a de automóvel importado. Foi bem isso. E aí vocês tinham uma facilidade com esse contato dos salvados aí, né? Sim. O que a gente fez? Como eu tinha esse meu primo que recolhia por 2 bancos, e a gente tinha, então, praticamente um contrato de toda a sucata baixada, ele nos vendia. Toda. E ele cresceu bastante, né? Esse primo seu tá atuando até hoje ou não? Ele infelizmente, teve um problema de acidente de automóvel, faleceu. E ele já tinha se separado do sócio dele, mas o sócio que continua com esse mesmo ramo. É um dos maiores, que eu conheço, é a maior empresa de salvados que não é leilão. É a VS? É a VS. É a VS. Bacana, legal. Então, cara, a todo mundo eu acho que todo mundo que eu vou entrevistar aqui de Curitiba dele, né? vai falar da VS, né? Porque ele é uma pessoa que é muito agressivo como comercialmente e ele não recusa contratos. Se alguma banco, e ele tem assim uma forma de trabalhar muito parecida comigo, entendeu? Que é um cara extremamente correto, assim. Então, ele tem uma vantagem. Hoje, as seguradoras e os bancos, que não é leilão, ele precisa ter um comprador que compra o salvado, que coloque no banco, na seguradora, um valor correspondente ao valor dos veículos que estão no pátio dessa empresa, porque eles já tiveram muito problema no passado, com algumas empresas que recolhiam, faziam a venda e depois simplesmente calote. Né? Então, ele continua tendo, que eu saiba não, ele é o maior empresa que não seja leilão. Tirando Santoro, Copart, que não é leilão. Aí é leilão, né? E o caso dele, não. Ele tem uma empresa que recolhe e vende para quem ele quiser. Não é leilão. E é uma característica diferente aqui, que vocês tiveram essa oportunidade de pegar os veículos direto da mão das seguradoras e coisas que em outros estados, em São Paulo principalmente, sempre foram dos leiloeiros, né? Era difícil ter uma empresa. Tinha uma ou outra pequena? Não, aqui tinha. Tinha também, porque a gente comprava também na época. Do leilão, né? Não, também de empresas que recolhia. Isso eu estou falando lá no passado, né? Que tinha, em São Paulo, tinha empresa que recolhia. No Mato Grosso tinha. Só que algumas dessas aconteceu esse problema. Entendeu? Então, os bancos e as seguradoras, por este motivo, acabaram mudando. Entendi. E foram para leilão. Né? E já a VS já nunca deu esse problema para eles, a VS continua até hoje. Muito pelo contrário, eles fazem questão e ele tem uma clientela muito grande. Né? Ele vende para muita gente, ele tem uma carteira de clientes enorme. Né? E aí você até hoje pega caminhões da VS? Só que assim, as seguradoras que eles têm é pouca.
é pouco caminhões, entendeu? Uhum. Porque as seguradoras e os bancos que fazem seguro de caminhões são bem poucas no Brasil, né? E o mercado de seguro de caminhões é baixo também, porque o caminhoneiro em si ele não tem muito recurso para fazer seguro. Primeiro que é um seguro alto, né? Uhum. E segundo porque os bancos também dificultam, né? E o valor do seguro do caminhão, né? Uhum. Então, são muito poucos, né? Uhum. E aí, nessa época do seu primo, você pegava esses carros dele, começou a crescer, Na deu uma época era só alavancada? automóvel, depois Uhum. carro importado, mas a demanda já de carro importado era pequena, porque as seguradoras que trabalhavam com ele também não fazia muito de seguro De importadão. de importado, É. que são ramos específicos, né? Uhum. Então, e o de caminhão é mais específico ainda, né? Uhum. Bem mais limitado. Hoje são 4 ou 5 seguradores que fazem seguro de caminhões. E aí, nessa época, então, nos anos 90 mesmo, já virou a chave para trabalhar com caminhões? Já a gente manteve a loja de carros nacionais, depois vendemos para um amigo meu que trabalhava coincidentemente na mesma empresa que eu trabalhei anteriormente, na área, na iniciativa privada. Coincidência, cara. É coincidência. É. E ele deixou com os filhos dele. Depois, nós tínhamos a de carros importados. Nós vimos que também era muito difícil o segmento, que ou a gente se especializava e crescia, ou então não tinha como concorrer, né? Porque também já começou a se estabelecer algumas empresas de desmonte grande na área específica de carros importados. Uhum. E a gente acabou indo para mantivemos a empresa, mas o foco começou a ser caminhonetes e utilitários, entendeu? Que a gente tem até hoje, Sim. né? Vans, né? Vans, utilitários, enfim. Diesel, principalmente, né? Mais na parte diesel. É. Exatamente. E aí começou a crescer aqui com isso nos anos 2000, então você já estava num tamanho... Já. Aí a gente, nesse meio tempo, começamos porque no início a gente imaginou que o nosso mercado vai ser quem compra o veículo sinistrado que vai precisar peça para arrumar. Tá. Né? Então, automaticamente vai comprar conosco a peça. Chegamos, depois que a gente entra no negócio, a gente vê. Só que o carro que é vendido com recuperável, ele precisa da frente. Exato. E a sucata não vem com frente. Não vem é muito com frente. bem, não tem. Né? Então, sobrava muito a traseira, e aquilo haja espaço para guardar a parte traseira do veículo. E vimos depois que o que a gente vendia mecânica também, mas começamos a reinventar. Aí, então a gente começou a fazer, colocava motor, dava o motor colocado no automóvel, fazia a revisão dos motores das sucatas para não ter problema, né? E a mesma coisa hoje, por exemplo, na parte de caminhões, a gente revisa tudo. Revisa todos os motores de caixa de câmbio. Abre, vê tudo, retifica se tem que retificar. O que troca tem que junta. retificar, troca tudo por peça original, faz funcionar para depois vender. Por quê? Porque o caminhoneiro ele tem um diferencial muito grande sobre o mercado de automóvel. A pessoa que compra um motor de automóvel é da região ou vai ficar próximo à cidade que ele comprou ou mora. O caminhoneiro não, ele viaja o Brasil inteiro. Então ele pega um motor, compra, coloca no mecânico que ele quiser, mas depois de 2 ou 3 dias ele está numa distância de 2.000, 3.000 quilômetros. Com carga, pode ser perecível ou não, e você tem que dar uma solução. Ele simplesmente liga para você e diz, olha, eu estou com um caminhão parado no local tal, o que eu faço? A gente tem que pegar, mandar um mecânico lá, com uma caminhonete, dar um apoio para ver, às vezes até levar um outro motor, para resolver a situação dele. Caramba, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É totalmente diferente. Totalmente diferente. É um pós-venda muito mais difícil. Mas não se compara. E outra, a gente não instala, até porque ele compra e leva para um outro local. Então, normalmente, na instalação deste motor que nós mandamos, ou que a gente, enfim, a instalação é mal feita. Não é feita uma limpeza do sistema de refrigeração, e aí acaba complicando, porque ele coloca um motor totalmente revisado
teoricamente, como a gente no linguajar fala, zerado. Zeradão. Né? Zeradão. Aí foi lá, ferveu, queimou na junta, tudo. E ele reclama, às vezes ele não fez a limpeza de todo o sistema de refrigeração, seja de água ou de ar. Uhum. Enfim. Muitas possibilidades podem acontecer, né? Muitas. Na instalação. Né? Ele não troca o óleo depois de 1.000 ou 2.000 quilômetros, depois que assenta pistão, camisa, tudo. E aí acaba dando esses problemas. Então é muito complicado. Ah, então vocês têm um setor de pós-venda lá? Como é que você faz Não esse é processo? bem pós-venda. Por exemplo, nós temos uma área interna que faz toda a revisão. Uhum. Temos os nossos parceiros que fazem toda a revisão dos componentes do motor, seja motor, turbina, bicos, bomba injetora, cabeçote, comando. Isso tudo a gente manda fazer fora. Uhum. Nós remontamos. Uhum. Testamos na bancada e daí é feita a venda. Entendeu? Uhum. É tudo... Por quê? E outro diferencial. O caminhão, para dar sucata, ele tem que ter uma batida muito grande. Ele já não sobra lata. A probabilidade de sobrar lataria é muito pequena. O que se vende de um caminhão é o conjunto trator. É motor, caixa, diferencial, enfim. Nós vendemos tudo. E eu considero ali, no nosso caso, uma logística reversa. Mais do que um desmanche, uma desmontadora, uma reciclagem. Não, nós fizemos uma logística reversa. Por quê? Nós reaproveitamos literalmente tudo. Tudo. Nós tiramos o óleo, tiramos todos os fluidos, tiramos o gás, eventualmente, se vier do ar-condicionado. Todos esses itens são enviados para reciclagem. E empresas que são da mesma forma como nós, que têm licença ambiental, que aqui no Paraná é extremamente rigoroso esse sistema, muito rigoroso. Tem que ter licença de tudo. Então, por exemplo, nós lá temos poços de monitoramento de água subterrânea, que eles exigiram. Então eles vão lá e fazem a medição para ver se tá... Nós temos que fazer. Vocês fazem. Nós temos que tirar essa água, enviar para um laboratório que está credenciado ao TECPAR, que é o órgão que emite aqui o parecer, e de 6 em 6 meses nós temos que mandar essa análise dessa água. Por isso que eu digo, é um segmento extremamente difícil. É complexo, não é fácil. É muito complexo. É complexo. E nós trabalhamos com multimarca. E há muita mudança. Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6. Vai mudando. Os fabricantes vão mudando. Até por imposição legal. E nós temos que acompanhar. Então, manter a nossa mão de obra é muito difícil. Muito difícil. E não é como você desmontar um automóvel. É tudo pesado. Né? Você vai tirar um motor, tem que ter um muque bom. Não é um muquezinho qualquer. Não dá para tirar com empilhadeira. Você vai tirar um conjunto trator, você vai movimentar para tirar o caminhão de cima de um outro caminhão que traga uma plataforma, qualquer coisa, ele já vem muito destruído. É muito pesado. É muito complicado, entendeu? Para tirar é muito rebite. É tudo reforçado. Né? Diferente do automóvel. Completamente diferente. Eu imagino. Deve usar uns equipamentos ali hidráulicos, ali, umas coisas Sim. muito reforçadas. Por exemplo, na nossa né? empilhadeira é de 7 toneladas. Os MUC lá é 30, 25 toneladas. Entendeu? É tudo reforçado. Tudo pesado. Não tem jeito. E para trazer essas sucatas, você tem seus próprios... Não. Nós transporte? temos tudo terceirizado. Terceirizado. Nós temos convênio com... Depende da região. A gente compra no Brasil inteiro. Né? Nós temos... onde tem leilão ou tem seguradora que tem pátio e vende, a gente só compra de seguradora de leilão. Só. Nós não compramos nada de particular. Nunca compramos. Independente se for de empresa ou não, nós só compramos de banco ou de seguradora. Ou de montadoras, que chega uma época, como foi agora, que a Ford fechou, vendeu um monte de coisas, ou alguma montadora que faz uma descontinuidade da produção e sobra no estoque dela, e ela coloca à venda, a gente pode comprar. Participar também. Participa. Agora, de particular, não. E hoje na sua equipe você está com quantas pessoas lá no quadro? Nós estamos com umas 40 pessoas. Bastante gente, né? 40 pessoas. Já dá um trabalhinho, né? Dá.
Por incrível que pareça, é um dos ramos. Nós temos uma rotatividade muito pequena, assim, entendeu? Principalmente na parte das pessoas que são mais qualificadas. Então, e a gente tem uma forma de trabalhar lá muito família, assim, entende? Todo mundo é uma família mesmo, entende? Eu, por exemplo, trabalho com a minha filha e tem muito casal que trabalha lá, pai, mãe, filho, enfim. É muita gente que fica e muitos anos. Tem funcionário, ele está desde o primeiro dia, entendeu? Que está lá, né? Então, mas assim, é difícil nessa parte mais de desmontagem. A primária, né? Que é pegar e desmontar mesmo. Abrir o chassi e tirar. E quando você começou a mexer com isso, você guardava tudo? Você tinha alguma forma de organizar essas peças aí? Olha, a gente tinha uma forma um pouco arcaica, assim, um pouco... Era meio pela intuição. Ah, vamos deixar alternador junto com alternador, né? Motor de arranque. Mas, e na época não tinha uma forma de fazer diferente. Até na forma de armazenar, por falta de uma etiqueta, entende? E de recurso também. Na verdade, tudo isso envolve recurso, né? Trabalho, não tem? Trabalho, enfim. E a gente tinha muita coisa que estava armazenado de uma forma totalmente irregular. E aí, quando a gente entrou com o programa de vocês, a gente começou a recadastrar. Quer dizer, na verdade, nem era recadastrar, cadastrar mesmo e estocar. Né? Que aí foi uma revolução. Né? Está sendo, no sentido de que nós temos que refazer. É bom porque nós estamos tendo um trabalho brutal, mas a gente está fazendo uma limpeza e uma organização. Então, a gente começou já faz o quê? Acho que uns 8 meses, um ano. Faz um ano e pouco. Um ano e pouco. Né? Então, a gente está indo e aqui, volto a dizer novamente, tudo é pesado. Tudo tá, como é muita parte mecânica, tudo tem graxa. Então, a gente quer deixar tudo organizado, então a gente tem que ir desmontando. Aquilo ainda está muito... Por exemplo, uma caixa de câmbio. Ela está com 20, 30 engrenagens, tudo grudadinho. Então, a ideia é a gente vai desmontando, mas tudo isso demora. E a gente tem que cadastrar, guardar, colocar num local apropriado, né? Então, está demorando, mas vai. Né? E é o futuro, né? É o futuro. Né? E hoje você está com o site também, online, né? Já está com as peças agora lá? A gente começou com o site... Porque a gente tem um estoque muito grande, entende? Do passado. Imagina, 25 anos, né? E a gente compra bastante, entendeu? A gente nós nunca deixamos de comprar, a gente sempre reinvestimos no negócio, né? Tanto é que nós temos uma área grande, o terreno lá é 20 e poucos mil metros quadrados, então a área coberta é grande, a gente sempre reinveste no negócio em si. E é aquilo que eu falei, então tem que ter equipamentos, tem que ter empilhadeira, tem que ter muque, tem que ter... Enfim, garra sucateira para poder mexer. Então, é meio pesado, mas vai, né? E é um trabalho de colocar em dia um estoque que vocês estão acumulando há muitos anos também. Exatamente. Né? É uma forma de organizar e pensando para o futuro. Porque hoje o pessoal não quer mais perder tempo. Eles não têm mais tempo. No passado, era um passatempo as pessoas irem. Não sei se você... teve conhecimento disso, mas as pessoas iam no sábado, poxa, ficava olhando com o filho, né? Então, eu passei essa fase. Então, as pessoas gostavam de carro, ia lá, via carro mais antigo, negócio, legal. Hoje não, o pessoal quer tudo rápido, né? O tempo de tudo diminuiu muito, né? E com o intervalo, agora com o advento da tecnologia, ficou virtualmente é muito mais fácil, né? A pessoa prefere pagar o frete ou o motoboy do que ir retirar na loja, né? Na época eles esperavam, ficavam uma manhã inteira lá esperando para tirar uma peça, negócio. Hoje o máximo que ele faz é ligar e dizer tem. Então, como são clientes muito constantes, iguais assim, os mais daqui, né, da região, então eles pedem. E a gente, na medida do possível, já deixa tudo, mais ou menos aquelas peças que tem mais venda, a gente já deixa mais... Na cara do gol ali, na cara prontinha, entendeu? Mas, mesmo assim, é complicado. E agora você está com uma equipe para cadastrar tudo isso lá da forma mais rápida, né? Porque o que acontece? Como eu sou uma pessoa que... Eu sou meio agitado por natureza. Então, eu
por mim, eu já queria que tivesse tudo cadastrado, Uhum. né? Que seria o supra-sumo. Ideal. Então, como o nosso estoque é grande, eu coloquei bastante pessoas. Tem umas 8 lá, eu acho, cadastrando, mas a gente fez uma linha de produção mesmo. Vocês fizeram uma fábrica de cadastro mesmo. É aquilo que eu falei. É uma É. logística reversa mesmo. Começa lá na recepção da sucata, vai desmontando, vai lavando, vai indo, vai organizando. Só que a gente também não parou de comprar. Uhum. Então, você tem dois fluxos. Um, do que a gente está comprando, que por um aspecto é que aquilo talvez tenha mais procura, porque ali ainda tem aquilo que tem mais demanda. Uhum. Por outro lado, nós temos um estoque antigo muito grande. É. Entendeu? Então, a gente tem que ir levando dos dois lados. Né? Você falou que tem 8 pessoas lá, mas acho que tem um pouquinho mais até de cadastrando, né? Que eu fui lá. Mas é que assim, a gente tem as que cadastram, Uhum. o que... que limpam, que embalam, né? Não, o que embala. Cada um tem sua função. E o estoquista que coloca E guarda de volta, né? E estoquista, exatamente. E você deu preferência para trabalhar primeiro com as suas peças que você já tinha dado, assim como nem sei mais o que tem, ou você começou a pegar as melhores? Não, que você fez? eu tive que... Para eu organizar Uhum. o correto, eu teria que abrir espaço. Então, eu tive que começar do estoque que eu já tinha lá, de uma forma meio desorganizada. Uhum. Então, eu tive que abrir um espaço, tirar tudo aquilo que estava ali, para colocar Estante, né? e as partilheiras novas, para começar a estocar daqui para o outro lado, entendeu? Então, a gente não teve jeito, teve que pegar do estoque que estava velho, antigo. E a Bruna lá abraçou o projeto, a sua filha? O bom foi isso, que ela, mais jovem, dessa área totalmente digital, então ela faz essa parte mais, ela cuida mais de toda essa parte de cadastro, de internet, de essas licenças ambientais, que aqui exige... Exige várias e tal. Elas são anuais. Anuais, né? E são várias. Tem bombeiro, tem isso, tem aquilo. E eles vêm mesmo, exigir até, inclusive, sistema de hidrante, negócio. E eles estão certo. Uhum. Né? Eu não é crítica, eu acho que está certo. Uhum. Então, a gente tem que... E essa parte, a gente está tudo certinho, né? Ela acompanha. E aí, a gente... eu sou muito rigoroso com essa parte de documentação, entendeu? Uhum. Então, a gente tem tudo um esquema certinho e ela cuida mais dessa parte e dessa parte financeira, enfim. Né? E hoje a gente está um ano trabalhando nesse projeto na sua empresa, lá na gestão de estoque, né? Você acha que já tem quantos % do seu estoque cadastrado no seu site disponível? Olha, olhando pelo espaço do que tem no estoque, eu acredito que não dá 20%. Tá menos de 20%. Eu acho que sim. Pelo que... Olhando o espaço físico que tem lá, Uhum. entendeu? Mas eu acredito que não chegou a 25%. É porque tem muita coisa no pátio também. Tem muita coisa presa nos caminhões, né? Ainda tem muita coisa nos caminhonetes, nos utilitários, nas vans. Tem muita coisa ainda, né? Tem muita coisa no pátio ainda, entendeu? E a ideia é chegar ao ponto ideal de que a gente consiga cadastrar todo o estoque antigo e quando começar a chegar os novos, ele automaticamente já entra nesse ciclo. Já entra no entendeu? fluxo, né? E a sua equipe dá conta dos escalos. Né? Aí não fica acumulando estoque sem estar cadastrado certinho. Entende? Essa é a ideia. E também economiza espaço, porque você está usando as caixas plásticas lá, né? Sim, a gente fez assim, as partilheiras todas elas numeradas, tá tudo certinho, e tem as caixas plásticas até para acomodar melhor, porque como são peças irregulares e não estão em caixas de papelão, elas estão ou dentro de um saco plástico, ou porque até no início pensei, poxa, vamos comprar caixa plástica, mas a caixa de papelão é impossível. Vai gastar muito em... Não, eu teria que ter quantos tamanhos? Não dá, porque eu tenho desde um botão de abrir a porta, um botãozinho, alguma coisa, até uma cabine de caminhão. Não tem como. Não tem. Então, aquele saquinho foi a solução, né? Coloca no saquinho de plástico. O importante é que a gente deixe ela identificada. Se ela tem condições de colocar uma etiqueta, coloca a etiqueta. Seja autoadesiva, seja com fitilho, enfim. Ou
por questão até de limpeza, negócio, se der para acondicionar num saco plástico, acondiciona num saco plástico e dentro das caixas plásticas. Né? Fica mais fácil para retirar. Né? Beleza. E hoje, olhando para a sua operação lá, o que você acha que vai ser o seu próximo passo, os próximos passos que você vai dar daqui para frente? Olha, eu vejo o mercado de reciclagem como o futuro. Entende? Não é futuro, é presente já. Entendeu? Esse negócio não tem cabimento, entendeu? O que eu vejo com o maior problema é mão de obra. Mão de obra para o ramo que eu trabalho, que nós trabalhamos. Por quê? Para desmontar um caminhão não é fácil. Para montar, é tudo robô, o negócio. É tudo com rebite. Agora, para desmontar em si, é muito complicado. Mas não tem saída, entendeu? É obrigado a ter. É uma reciclagem, uma reutilização. Eu uso o reuso, porque a gente... são peças muito boas. Eu acho que a palavra certa é reuso. Mesmo. Reuso. Reciclagem seria para quem eu mando. Né? Eu mando o finalzinho lá. Que não dá para usar mesmo, né? E ainda assim, eles reusam também, porque o óleo que eu mando, ele recicla. Ele coloca esse óleo dentro de 10% de um óleo virgem, entendeu? O plástico manda para reciclar, o vidro vai para reciclar. Nós não jogamos nada fora, nada. Bateria vai para moura, entendeu? Então a gente tem todos uns parceiros que vão e recolhem constantemente e vai para siderúrgica, quando separa já, ferro fundido, chapa de aço comum, tudo, fio de cobre, é tudo separado, entendeu? Então, assim, é um dos trabalhos essenciais para a gente conseguir respirar nesse mundo, nesse planeta ainda, né? Com certeza. Porque os caminhões as peças que você vende vão ser recolocadas em outros caminhões, que quando eles virarem sucata vão ser recolocadas em outros caminhões. Exatamente. Então, por exemplo, há um plano agora do governo de renovação de frota que já teve no passado, negócio. Se você for imaginar que a frota de caminhões, o transporte do Brasil é feito em cima de caminhões, e o Brasil é um país continental, enorme, e eminentemente em cima de caminhões, só o que dá para ser reaproveitado desses caminhões, porque hoje tem caminhões, os mais novos, que tem sinistro, eles dão sucata, porque o valor dele é muito alto. É milhões, né? Um caminhão desse hoje topo de linha, né? Hoje tem caminhão de 1 milhão, 1 milhão e 200. Então, tem muito componente eletrônico, tem muito recurso tecnológico que, se ele bater, não tem como recuperar. É inviável. É inviável. Só que aquilo que tem valor no caminhão, então, tem que ser reutilizado, não tem forma. Não tem condições. O problema é que é tudo muito pesado, muito difícil, entendeu? Mas tem que ser reutilizado, não tem como. O pessoal fala muito de manter os carros antigos vivos, manter, né, o Fusquinha 60 vivo lá, mas quando você olha para a foto de caminhões, a gente tem caminhões aí, cara, que estão inteiro funcionando, trabalhando dos anos 60, perfeito, né? Então, assim, veículo antigo rodando, que compra peça usada, que continua trabalhando, tendo a sua função, os caminhões são em primeiro lugar nisso aí. Você vê caminhões feitos em 1970, 1979, aqueles, principalmente em cidades onde tem porto, que eles fazem a movimentação dos contêineres próximo ao porto. Aqueles 11, 13, né? 11, 13, o tal do Jacarezão. Então, trabalhando até hoje. Trabalhando até hoje. Então, é evidente que tem que haver uma mudança, né? Esses veículos mais antigos, eles poluem. É evidente que eles poluem. Né? Mas mesmo assim, se acontecer essa renovação de frota, ele não vai para o aterro sanitário, pode ter certeza disso. Não. Ele vai ser reciclado ao máximo. O problema para renovar a frota, que eu vejo, é assim, esses caminhões, eles, pelo que eu entendi, ela teria que ser com 20 anos para entrar nesse benefício. Um caminhão com 20 anos de uso, teoricamente, o valor residual dele hoje seria sucata mesmo, lixo. Né? Ok, vamos supor que esse caminhão, o caminhoneiro vai conseguir um valor de 10% do caminhão novo, que não vai ser esse valor, vai ser menos. Vai ser menos. Né? Só que a diferença desse caminhão que ele vai dar como parte do pagamento para um novo
há sabe, um gap muito grande. Muito né? grande. Ele não vai ter condições, teoricamente, de bancar a prestação desse caminhão novo. A ideia é genial, só que é muito difícil para o caminhoneiro. É. Muito difícil. Porque o preço do caminhão novo, não só do caminhão, de todos os veículos, cresceu, aumentou muito. Uhum. E como a gente vive num país, um país subdesenvolvido, né? Se o caminhão estiver funcionando, ele vai trabalhar, ele vai puxar a carga ali, né? Dificilmente Até ele vai querer porque trocar. é o ganha-pão de Milhões de pessoas, né? de milhões de pessoas, de famílias que dependem disso, né? Uhum. E não vejo uma mudança a curto prazo, de mudar essa matriz de transporte. Demora. Dificilmente. Se for para investir na área de transporte ferroviário, isso são modal que demora muito. O Brasil poderia investir. Tem rios para fazer sistema de transporte de cabotagem, que é uma coisa ecológica e viável, e daria. Mas também há o lobby das indústrias fabricantes de automóveis, e de para deixar assim muito grande. Uhum. Então, tudo isso tem que se pensar, né? É. Mas é uma coisa inevitável, né? Para o Brasil se tornar um país competitivo a nível de economia mundial, ele vai ter que investir nessa área. Uhum. Ele vai ter que mudar o perfil. Se ele não mudar, ele não consegue acompanhar. Principalmente que vende muita commodity, que depende de transporte. Não tem como. Não tem como ele trazer soja ou qualquer produto agropecuário do interior do país para o litoral para ser exportado. Não tem como. Uhum. Né? Ainda assim, ele é competitivo, mas essa margem vai cada vez diminuindo mais. Né? E o ramo de caminhões, sempre achei que era dos melhores segmentos, né, para você trabalhar, porque são muitos, o valor agregado é alto, tem muita demanda, não é uma peça que vai ficar parada no seu estoque, né? Mas agora você me deu uma luz disso. O pós-venda dele é traumático, né? O pós-venda são dois, mais do que dois, são alguns itens. O primeiro, o valor do caminhão. Sim. Segundo, a mão de obra para trabalhar em cima. Para trabalhar em cima. Terceiro, o pós-venda. Né? E o quarto, que tem pouca sucata. Tem pouca sucata. Tem pouca. Uhum. Tem muito pouca. Uhum. Entende? Por quê? Porque o caminhoneiro, a princípio, não tem seguro. Uhum. Né? Não tem. Ele não consegue fazer. Uhum. E aí vocês preferiram por não comprar de pessoa física por uma estratégia comercial mesmo de vocês? Não, por uma questão legal. Uma questão legal. Legal. Por quê? Porque se comprar de uma pessoa física, a gente não tem como buscar toda a fonte, todas as informações para saber se esse veículo que ele está vendendo, ele tem alguma alienação fiduciária ou não, se ele está financiado, dá para ver, mas a gente não sabe se ele deu de garantia, se ele teve algum problema, entendeu? E a gente vai ter que baixar. Né? A gente compraria e teria que baixar. Então, quando eu falo legal, porque é muito mais fácil eu comprar de uma empresa de uma seguradora, né? Por trás, que eu comprei de uma seguradora, uma empresa, do que comprei de uma pessoa física que ninguém conhecia e que amanhã depois alguém vai chegar lá, um oficial de justiça, alguma coisa, esse veículo teve problema. Foi dado de garantia, entrou com um processo, alguma coisa. Então, não, entende? Não, é pior. Nunca fizemos e não por esse motivo. Dá uma tranquilidade de comprar da seguradora, né? É bem mais fácil, mais seguro. Às vezes, de uma baixado, transportadora conhecida que ele tem lá, mas mesmo assim, ou de uma empresa de ônibus que aqui em Curitiba tem que renovar a frota dos ônibus constantemente, acho que são 15 anos ou 10, que é a vida útil, mas mesmo assim a gente não faz questão. Não faz. Vai sair um pouco do processo de vocês, Isso, né? prefiro ir comprar de uma seguradora longe até, que tá vendo, e trazer e ter um custo em cima disso, do que comprar de particular. Maravilha, beleza. Eu agradeço muito por essa conversa nossa aqui. Eu acho que vai ser muito esclarecedora para muitas empresas que vão escutar isso aqui, vão se reconhecer, vão aprender muito com você. Eu queria deixar claro aqui para todo mundo que quem não conhece, dá um Google aí, cara. Vocês vão se surpreender com o tamanho da empresa. Não é um negócio normal, não. É um negócio gigantesco, né? Um pátio enorme.
É realmente uma das maiores empresas aí que eu já vi. E está fazendo um trabalho de catalogação e em breve vai ter todo o estoque online, vai ter tudo disponível. Vai conseguir, está conseguindo fazer essa transformação digital aí que é encarar o seu passado, né? Exatamente. É encarar o passado, né? É isso aí. Agradeço muito, Carlinhos, ter participado aqui comigo. Foi um prazer ter você, cara. Espero que a gente possa fazer outras vezes também, visitar mais a sua empresa lá. Eu gosto muito de vocês, da equipe de vocês. Muito obrigado mesmo por ter participado. É isso, nós é que agradecemos. Foi um prazer estar aqui trocando essas ideias com vocês. Agradeço ao pessoal que está assistindo sempre o DesmontaCast, que é um prazer estar com vocês trocando essas ideias. E quem sabe numa próxima ocasião que você vier para cá, será um prazer recebê-lo lá na loja também. Obrigado, Carlinhos. Valeu? Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.